A história a seguir não é simplesmente uma história. É um relato de um fato real que aconteceu 20 anos atrás e que até hoje não consigo explicar e muito menos esquecer. Naquela época, os meus avós viviam numa pequena e linda cidade do interior. E toda vez que o papai tinha uns dias de folga no trabalho, a gente ia passear na casa deles. O vovô adorava contar histórias, todo tipo de histórias, e todas verdadeiras. Verdadeiras? Tô vendo, murmurava a vovó. Em 2005, no aniversário de 65 anos do vovô, a vovó convidou a família inteira para celebrar na casa deles. As 3 filhas, os 5 filhos, incluindo o papai, e os 15 netos. 4 adolescentes, eu de 10 anos e os outros entre 5 e 7. A casa dos meus avós era enorme, com um jardim bem no centro, vários quartos, cozinha, sala de visitas, sala de jantar e a sala de televisão com sofás e a cadeira preferida do vovô. Às 6 da tarde o parabéns foi cantado e o jantar foi servido. Os adultos na mesa e as crianças esparramadas pela sala da televisão. Lá por volta das 8 e pouco da noite, enquanto os adultos continuavam sentados e conversando ao redor da mesa de jantar, e as crianças sentavam ao redor do vovô assistindo televisão, um dos primos virou para o vovô e pediu que ele contasse uma das suas histórias. Se for daquela de terror, não conta não, nego. Não quero que eles fiquem assustados antes de dormir. Ah, não, vovó. Deixa ele contar, vai. Nós prometemos que não vamos ficar com medo, disse uma prima. Depois não vem reclamar, murmurou a vovó. Conta, conta, vovô, pediu o mais novo dos primos de apenas 6 anos. Tá bom então. Vocês querem ouvir uma história que aconteceu aqui na nossa cidade anos atrás? Perguntou o vovô. Se for aquela do telefone, nem pensar, reclamou a vovó. Que história é essa? Perguntou papai. É uma história sem pé e sem cabeça que o povo diz que aconteceu por aqui, respondeu vovó. Naquele instante, a curiosidade já não era somente das crianças. Era também de todos os adultos que viraram em suas cadeiras, olhando para o vovô. Pois bem, disse o vovô limpando a garganta e começando. 10 anos atrás, começou um boato aqui na cidade, que se às 9 da noite em ponto, e todos nós viramos para o enorme relógio de pêndulo na sala de jantar. Falta 20 minutos, disse um primo. Cala a boca, deixa o vovô contar a história, reclamou um outro. E o vovô continuou. Pois bem, se às 9 horas em ponto o telefone tocasse 3 vezes e parasse, e logo em seguida alguém batesse na porta, você não devia atender de jeito nenhum. E antes do vovô continuar, um dos adultos lá da outra sala perguntou. E se alguém atendesse, o que acontecia? Se você abrisse a porta, a assombração entrava, e daquela noite em diante a casa ficava assombrada, respondeu a vovó. Posso continuar com a história? Perguntou o vovô. E mais uma vez todos calaram e o vovô continuou. As 2 primeiras casas abriram e até hoje dizem que ninguém consegue dormir com barulhos de assombração, caminhando e derrubando coisas por toda a casa. Depois das 2 casas, o povo assustou e somente aconteceu uma só vez lá na casa de uns amigos, pai de Joãozinho. Segundo contam, naquela noite os pais saíram para um velório e Joãozinho, de 6 anos, ficou na casa com uma tia. E exatamente às 9 horas, o telefone tocou 3 vezes. E logo depois, alguém bateu na porta. O pobre Joãozinho, pensando ser os pais retornando do velório, correu e antes que a tia pudesse evitar, ele destrancou a porta e abriu. Para surpresa dos 2, não havia ninguém. A tia, apavorada, fechou a porta, trancou e logo depois os 2 foram deitar no quarto de Joãozinho.
Enquanto o Joãozinho dormia, a tia continuava acordada pensando na história da assombração e com medo dela ter entrado. Os minutos passaram e nada. A casa continuava como sempre, silenciosa e tranquila. Porém, lá por volta das 11h30, quando a tia já estava quase pegando do sono, o tormento começou com o barulho de pratos quebrando na cozinha. O barulho foi tão alto que Joãozinho acordou perguntando: Papai e mamãe chegou? Não, não é eles. Vai dormir, vai. Respondeu a tia assustada. Se não é eles, quem está lá na cozinha? Perguntou Joãozinho. Ninguém não. Deve ser um gato. Respondeu a tia. E enquanto a tia tentava fazer Joãozinho dormir, um outro barulho ainda mais estranho começou no corredor e em direção ao quarto. Era o barulho de passos lentos e arrastados que, ao chegar em frente à porta, pararam. E as batidas começaram. Quando os pais retornaram do velório pela manhã, encontraram a tia e Joãozinho abraçados, apavorados e trancados no quarto. Dizem que até hoje, todas as noites, a assombração chega, quebra pratos na cozinha, caminha pelo corredor, bate nas portas e não deixa ninguém dormir. E ninguém mais abriu a porta depois do Joãozinho? Perguntou um dos tios. Que eu saiba, ninguém. Dizem que depois do Joãozinho o telefone parou de tocar às 9 da noite. Disse o vovô. E naquele instante, para susto de todos, o relógio de pêndulo começou a badalar. 9 horas, disse uma prima com os olhos arregalados. Com cada badalada, o suspense aumentava. Só falta o telefone tocar, disse a vovó. E para espanto de todos, no momento que as badaladas pararam, uma, e de um por um fomos levantando. Duas, os adultos, inclusive a vovó, saíram da sala de jantar para a sala da televisão. E antes do telefone tocar pela terceira vez, o papai perguntou: Atendo? Tá louco? Disse a vovó sussurrando. O telefone tocou e parou. 1 minuto passou. Nada. O silêncio na sala assustava mais que qualquer outra coisa. Tá vendo? Onde está a assombração que não bateu? Com certeza era algum amigo da família querendo... E antes mesmo do papai terminar de falar, nem é necessário dizer ou descrever o pavor que sentimos. Não somente das crianças, mas de todos os adultos e principalmente do vovô, que da sua cadeira implorava que ninguém abrisse a porta. Quem é? Perguntou um outro tio aproximando da porta. Ninguém respondeu. Para nosso pavor e tormento, as batidas continuaram por uns 2 ou 3 minutos e depois pararam. E até hoje não sabemos quem ligou ou bateu na porta. Até hoje não sabemos se foi simplesmente uma estranha coincidência, um amigo, um vizinho ou, quem sabe, a suposta assombração.